Estamos iniciando o programa Edu na Rádio. Você é nosso convidado para assistir a um programa de entretenimento, muita informação relevante e, acima de tudo, sobre responsabilidade social. Venha conosco! Venha conosco! A apresentação, Leonardo Rabelo e amigos do Edu. Aqui na sua Guará FM. Guará FM. Boa tarde, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo ao programa Edu na Rádio. É um grande prazer estar com você aqui, ouvinte da Guará FM, na rádio que é daqui. Você que é nosso espectador pelas redes sociais, muito obrigado pela sua audiência. Peço que você possa assistir esse programa até o final. Tem muita coisa bacana. Seja muito bem-vindo. Estamos iniciando o programa Edu na Rádio. Larissa Casa Santa aqui no Edu na Rádio. Larissa, seja muito bem-vinda. Como é que você está nessa segunda-feira, começando a semana aqui, Larissa? Bom dia, começando a toda, né? Super empolgada aí com o que está vindo, com o que a gente está construindo. Olha, eu vou te falar, hein? Começar a segunda-feira podendo falar de educação, a gente poder refletir um pouco, é um grande privilégio. Aprender a educar os nossos filhos, que é o futuro desse país. Muito bom, Larissa. Muito bom ter você aqui. Muito obrigada. Pois é, Léo, eu queria mais uma vez te agradecer por esse espaço, especialmente esse gancho que você acabou de trazer. Eu gosto muito de uma reflexão quando a gente fala em educar os nossos filhos, né? E eu tenho uma filha de 13 anos, a Alice, como eu disse na semana passada, a gente não educa só os nossos filhos. Eles não são só nossos. A gente educa os seres humanos para a nova humanidade que está se construindo. Então, é algo muito maior, muito acima do que educar os nossos filhos. E por isso que, ao longo desses anos, a gente tem feito uma reflexão muito profunda. Que humanidade é essa? Né? E que seres humanos essa humanidade vai precisar? O que a gente tem que fazer hoje para preparar esses seres humanos? Essas provocações me vêm muito, justamente porque na hora que... Semana passada eu trouxe para vocês a questão de nós hoje termos escolas formatadas no século XIX para crianças e seres humanos que vão viver no século XXI e educados por nós ainda com uma mentalidade do século XX. Mas o fato é, que humanidade será essa? Se a gente não se perguntar o tempo todo qual é a humanidade que nós teremos, e a gente está vendo como essa humanidade está se desenhando diferentemente, a gente não vai saber como preparar esses seres humanos. Então, obrigada por esse gancho, sem nem você pensar, né? Você me trouxe mais essa reflexão de vamos desapegar desse conceito dos meus filhos. Eu faço o que eu quero, porque nós temos uma responsabilidade ética, nós temos uma responsabilidade social. Não são os nossos filhos, são os seres humanos que a gente vai deixar para o mundo. E aí hoje, né, eu tinha pensado em trazer aqui primeiro, vamos preparar esse terreno para vocês. Afinal de contas, né, qual que é a nossa provocação? A educação é o bug desse milênio. A educação simplesmente ela não está acompanhando a evolução social. Já saiu uma pesquisa que os países do G20, mesmo que eles implementassem todas as novas metodologias e inovações na área da educação hoje, ela já estaria atrasada para o ser humano que vai se formar daqui a 15 anos. Porque essas transformações elas são exponenciais e a gente continua com o pensamento linear. E isso eu tenho escutado muito há muitos anos. Eu gosto muito de participar de eventos sobre futurismo. Gente, não adianta a gente falar de educação e ficar restrito a eventos de educação. Eu vou a todos, congressos, summits, eu estou sempre linkada com isso. Mas eu faço sempre esse link com... Eu sou uma entusiasta do futurismo, né? Eu gosto muito de estudar esse tema. E não adianta a gente separar esses dois assuntos, educação e futuro, porque a gente faz hoje, mas para o futuro. E também muitos eventos que eu participo de desenvolvimento, né, de profissões, de carreiras, né, de empresas. E o fato é, em todos esses eventos, o discurso é o mesmo. A gente está atrasado. Os seres humanos, eles não estão acompanhando. Né? Hoje, as maiores inovações na área da educação, elas estão vindo de onde? Das grandes corporações, da educação corporativa. Enquanto a educação, a base, seja dentro da família,
dentro das escolas, ela simplesmente não está acontecendo. A gente não questiona o nosso modus operandi hoje. E é essa realidade, né? Esse terreno que eu preciso trazer para vocês. Na semana passada, eu comecei me apresentando, falando a vocês quem eu sou, o que me define em termos de palavras, quais são as minhas habilidades, né? Quais são as minhas características. Mas se eu perguntar para você, Léo, quem você é? A primeira coisa que você vai me responder automaticamente é: eu faço isso. E isso também é consequência da nossa educação. A gente acaba sendo reduzido ao que a gente faz. Mas aquilo que eu falei para vocês semana passada, se 65% das profissões a gente nem faz ideia de quais vão ser, muito bem, não me adianta você me dizer o que você faz. Eu preciso saber quem você é, para que no futuro você possa fazer outras coisas. Até porque a gente já tem a previsão aí de que a criança que daqui a 10, 15 anos vai entrar no mercado de trabalho, que não vai chamar mais mercado de trabalho, ela vai ter, no mínimo, 10 profissões ao longo da carreira dela. E aí eu estou falando de profissões e não de cargos. E a gente já vê esse movimento hoje acontecer. Pessoas que cozinham e aí tiram foto, e aí trabalham no jornal, e aí depois vão para a área do direito. As pessoas hoje transitam, porque isso tudo está envolto de habilidades. Mas a gente continua com escolas que formam cada vez mais pela obediência, pela rigidez, pela disciplina, pela linearidade, pelo medo, pela coerção, pelo decorar, vou gabaritar, ou seja, tudo conceitos muito formados. E se você não fizer, isso vai acontecer com você. E nunca é pela motivação. Um dos grandes desafios que eu tenho hoje, na hora de contratar na minha empresa, é o quê? Encontrar profissionais que têm essas habilidades desenvolvidas, aquelas habilidades que a gente chama de soft skills. O que eu quero? Pessoas com iniciativas, autônomas, pessoas motivadas, pessoas com coragem, ou seja, agir com o coração, pessoas ousadas, pessoas que questionam. Mas eu tenho uma escola ou uma família que na hora que eu começo a perguntar, ela simplesmente para de fazer pergunta. Nossa, que saco, cansei. Responde assim porque está no livro, repete. Né? São os famosos repetidores de padrão, né? Seguidores de manada. E, de novo, né, essa provocação. Para que formar seguidores de manada se nem a manada hoje sabe para onde está indo? Porque, Léo, a única certeza que a gente tem é que a gente não sabe para onde a gente está indo. Nós estamos vivendo uma mudança de era. A gente não faz ideia. Então, nesse contexto inteiro, eu vou trazer, a gente já trouxe a questão da complexidade da humanidade, que a gente precisa, né, formar seres humanos para essa humanidade complexa que está se desenvolvendo. E tem um outro conceito que eu gosto muito, que a gente não pode esquecer na educação, que é o mundo VUCA. Eu acho que muita gente que está me ouvindo hoje já ouviu falar sobre isso. O que é esse mundo VUCA? É o acróstico de volátil, incerto, complexo e ambíguo. Essa é a humanidade, né, que os nossos seres humanos formados hoje vão encarar lá na frente. Pessoas num mundo volátil, que muda o tempo todo, cheio de incerteza, a gente não tem mais chão, não sabe mais para onde vai, não sabe mesmo. Né? Essa complexidade, porque o significado de complexo é tecido junto, está tudo muito hiperconectado, interligado e ambíguo. Essa é 8 ou 80, o tempo todo a gente está em pêndulos. Então, é com essa clareza, é com essa certeza de que tudo no futuro é incerto, que a gente tem que discutir, aprofundar e trabalhar na educação, que é o bug do milênio. É isso que eu trouxe para vocês. Comecem a segunda-feira com essa provocação, que na próxima segunda-feira a gente trabalha mais sobre isso. Larissa, muito bom. Olha, tem muita coisa para a gente conversar. Eu já estou quase pulando aqui na cadeira. Mas vem cá. Para as pessoas conhecerem um pouco mais da Larissa, desse trabalho fantástico que vocês estão fazendo, essa proposta de realmente mudar a educação, como é que as pessoas têm acesso a vocês? Sim, hoje eu estou à frente da Escola Sempre, que é uma escola de educação infantil super inovadora. No Instagram, @Escola Sempre. Também temos o Sempre Disruptiva, @Sempre Disruptiva, que é a nossa proposta, né, desromper a educação. E também tem o meu Instagram pessoal, quem quiser mandar uma alô e a gente discutir sobre isso, @Larissa Casasanta, ok?
Muito bom. Larissa, obrigado demais. Ótima segunda-feira, ótima semana para você. Até semana que vem. Para você também, Léo, para você também, pessoal. Beijos. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Entrevistas com empresários de destaque no mercado local e nacional. Dicas para o seu dia a dia com especialistas, médicos, advogados, nutricionistas, consultores de empresa e muito mais. Na Guará FM 98,1 ou www.guarafm.com.br. Será um prazer ter você conosco. Andréia, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no Edu na Rádio. Como é que está, Patrícia? Tudo bem, graças a Deus, e com você? Muito bem. Torcendo para que caia uma chuvinha nessa nossa terra aqui, porque a seca está maltratando já, hein, Patrícia? Não é? Esse ano nem teve, né, a chuva de agosto. Eu sempre lembro da chuva de agosto, porque meu aniversário é em agosto, né? E aí eu sempre lembro da chuva de agosto, que a gente chama de chuva do caju, para florir o caju do cerrado, mas está tudo tão diferente nesse ano de 2020 que a gente nem a chuva do cerrado a gente teve, né? Mas vai chegar, vai chegar. Geralmente, na segunda quinzena de setembro, a gente começa a ser presenteado aí com umas chuvas, né? Tem que esperar um pouquinho mais, só mais um pouquinho. Patrícia, o que você tem para a gente hoje? Então, estava pesquisando aqui umas jurisprudências do STJ. Eu gosto sempre de trazer assuntos do STJ, porque a gente vai estar falando da nossa última palavra em direito civil, né? Naquilo que a gente chama de norma infraconstitucional. E aí saiu uma notícia que está, inclusive, na página do STJ hoje, né? E foi muito legal, porque eu estava aqui pesquisando, até fiz um stories bem rapidinho sobre isso, que diz assim: prisão civil não abrange o devedor de alimentos de caráter indenizatório decorrente de ato ilícito. E é muito legal a gente, primeiro, saber que existe essa possibilidade da gente receber alimentos quando a gente é vítima do ato ilícito, e também porque, se eventualmente o devedor não pagar, também não adianta a gente pedir prisão desse devedor. Então, deixa eu explicar. Basicamente, existem 3 tipos de alimentos. Basicamente, os alimentos decorrentes do vínculo familiar, das relações de parentesco. Então, um pai ou uma mãe que paga alimentos a seu filho, um esposo, uma esposa, companheiro, companheira que paga alimentos ao outro. Então, esses alimentos basicamente são os alimentos de ordem compensatória, ou seja, para tentar reequilibrar e manter o mesmo padrão de vida, ou tentar se aproximar aí desse padrão de vida que tinha o casal, que tinha a família, que tinha o filho. Mas existe também a possibilidade de uma vítima de ato ilícito receber alimentos indenizatórios. Então, eu vou trazer para você uma situação que eu, inclusive, atuei, que foi trágica, drástica, mas que acontece. Uma determinada pessoa estava na sua bicicletinha, pedalando direitinho, saindo do trabalho, indo para casa. Veio um moço no carro, embriagado, não parou no semáforo, atropelou o moço que estava na bicicleta e ele foi a óbito imediatamente, ali, no ar. Bateu a cabeça e tal, foi a óbito. Muito bem. Ele deixou 2 filhos. É até bem interessante, porque essa vítima que foi a óbito, ela deixou 2 filhos que têm 1 mês de diferença cada um. Ou seja, ele deixou 2 filhos de 2 mulheres diferentes da mesma idade, né? Praticamente da mesma idade, 1 mês de diferença cada um. Ele não era casado com nenhuma delas, então ele teve 2 relacionamentos e as 2 mulheres engravidaram. Muito bem. Esses meninos tinham, à época, 2 anos de idade. E como eles tinham 2 anos de idade, o pai trabalhava, o pai era quem dava o sustento, o pai era quem pagava alimentos a esses filhos. Com o falecimento do pai, quem deve pagar esses alimentos? Quem gerou o falecimento do pai. Então, uma das sanções civis que uma pessoa que pratica ato ilícito pode ter que se responsabilizar, pode ter que responder, é de pagar alimentos à pessoa a quem a vítima devia alimentos. Trocando em miúdos,
Quem atropelou vai pagar alimentos aos 2 filhos da pessoa que ele levou a óbito. Aqui está tranquilo. Esses alimentos, a gente agora tem que olhar mais ou menos para a capacidade do novo alimentante e a necessidade dos alimentados, sem deixar de observar a capacidade que tinha o alimentante que foi a óbito. Então, via de regra, a gente usa um parâmetro de 2/3 da renda que tinha a vítima serão devidos aí a título de alimentos para os familiares dela, que no nosso caso, aqui no nosso exemplo, são essas 2 crianças. Entretanto, o moço que atropelou a vítima, o ofensor, o agora responsável por pagar alimentos, ele não paga. Ele está absolutamente inadimplente. No caso dele, ele não é um servidor público, ele não é uma pessoa que tem um emprego com uma relação empregatícia, carteira assinada, contra-cheque. A gente não consegue fazer o débito desses alimentos direto na fonte pagadora, porque seria muito mais fácil, muito mais prático para ambos os lados. Mas não foi isso que aconteceu. Ele é uma pessoa que trabalha de modo autônomo, então a gente tem que contar todos os meses com a boa-fé, com a probidade, com a possibilidade do, então, ofensor continuar pagando alimentos a essas 2 crianças. E ele não paga. E se ele não paga, eu não posso pedir a prisão dele por inadimplemento dos alimentos. E por que eu não posso pedir? Porque no caso dele, ele paga alimentos devidos em virtude da prática de um ato ilícito. Se fosse o pai, em razão da relação familiar, que tivesse devendo os alimentos, a gente sabe que o pai pode ser preso, a mãe pode ser presa, os avós podem ser presos se forem devedores de alimentos no vínculo familiar e não respondem por essa obrigação. Mas, no caso dos alimentos indenizatórios, não cabe o pedido de prisão. Cabe o pedido de penhora do patrimônio. A gente vai buscar dinheiro na conta bancária, a gente vai buscar se ele tem um veículo, a gente vai buscar se ele tem algum outro bem imóvel, se ele é sócio e tem cotas de alguma empresa. Isso aí a gente pode buscar, patrimônio. Mas prisão a gente não pode pedir. E o STJ reiterou esse entendimento. A notícia é, inclusive, do dia 4 de setembro, das 7h05 da manhã, dizendo isso numa relação até uma relação familiar, vem de uma relação familiar, de uma dissolução de vínculo. Só que esses alimentos que a ex-esposa está pedindo aqui são alimentos indenizatórios, porque o ex-marido ficou na posse exclusiva de um imóvel rural, ficou utilizando e ela queria o pagamento de alimentos por conta disso. Nesse caso, não cabe prisão. A gente tem que torcer para esse moço ter algum patrimônio para a gente penhorar e esperar o adimplemento. Mas, olhando para quem eventualmente está nos vendo, nos escutando nesse momento, é importante saber que a vítima do ato ilícito pode pedir alimentos ou pensão equivalente ao trabalho para o qual se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu. Não é só pagar o prejuízo, não é só pagar a cirurgia se o prejuízo da vítima for maior, é devida também à prestação alimentícia. Excelente, muito bacana. Patrícia, infelizmente nosso tempo é curto, eu tinha muita pergunta aqui, vamos guardar para outro dia. Vem cá, as pessoas falar com você, conhecer um pouco mais do teu trabalho, conhecer um pouco mais da Patrícia, como é que elas fazem? Pode me procurar pelo Instagram, Patrícia Dreyer. Dreyer se escreve D de dado R-E-Y-E-R, ou pelo Facebook. É super fácil de me encontrar. Muito bom. Patrícia, obrigado demais. Ótima Obrigada semana que vem. Fica com Deus. Com Deus também. Tchau. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. O desafio do dia é recomeçar. Henry Ford. O insucesso é apenas mais uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Cora Coralina. Recria a tua vida sempre e sempre. Retira pedras, planta roseiras, recomeça. Marco Aurélio.
Nada de desânimo, nada de desgosto. Se acabas de fracassar, recomeça. Da saga Death Note. Se você está vivo, podes recomeçar. Ninguém pode te tirar este direito. Flávia Barros. Recomeçar é mais difícil do que começar, porque exige a coragem do início e a superação do fracasso. Então hoje, arrisque-se. Momento RH, com Vivian Oliveira. Vivian Oliveira, seja bem-vinda mais uma vez, Vivian, Edu na Rádio. Como é que você está? Tudo bem? Olá, Léo, tudo bem? Por aqui tudo tranquilo. E você aí com o Edu, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, começando aqui na segunda-feira, semana nova, vários desafios. Vamos para frente, né, Vivian? Com a pandemia, mas a gente não pode parar, não. É isso aí, Léo. Vamos mais dicas de RH hoje. Vamos falar um pouquinho sobre ética nos processos seletivos, né? Às vezes a gente reclama tanto das empresas, né? Que as empresas não têm ética, que as pessoas vão lá, fazem entrevista, a empresa não liga dando uma resposta. Mas e a nossa ética também, né, Léo? Algumas pessoas participam, por exemplo, de processos seletivos para poder chegar no seu chefe atual e falar assim, olha, eu recebi uma proposta de emprego, ou você aumenta meu salário, eu então estou indo embora, né? Então, tem outros casos também que as pessoas participam de todo o processo seletivo e chega no final ela fala, não, não vou participar porque não é bem isso que eu quero, né? Lá no final, quando a pessoa já está praticamente dentro da empresa. Então, é muito importante, nós falamos tanto, né, Léo, de currículo, de como se comportar nas entrevistas, como se vestir, como fazer o currículo para chamar a atenção, mas a gente precisa avaliar a nossa ética, né? E além da ética, se é aquilo que a gente quer mesmo, né? Eu estou participando de um processo seletivo, tem processo seletivo que leva 2 meses para fechar uma vaga, né? E o RH está contando com o seu sim, né? E aí, de repente, quando ele fecha a vaga, perdeu todo aquele tempo. Às vezes, as empresas gastam tanto dinheiro com processo seletivo, porque, por exemplo, se eu for contratar um gerente que o salário dele é 10 mil reais, as consultorias, elas me cobram, às vezes, o salário dessa contratação para fazer esse processo seletivo. Então, é muito caro. Então, imagina, você chega lá na frente, depois de todo o processo seletivo, e a pessoa fala, não é bem isso que eu quero. Então, a gente precisa avaliar muito bem a empresa, o cargo, o salário, para a gente também dar a certeza para a empresa de que a gente tem interesse naquela vaga. Muito bacana, muito bom. É bem isso que você está falando. Teve outras vezes que você trouxe isso, por exemplo, em relação ao currículo, né? Se a pessoa não chegar lá na empresa, o que tiver aí eu quero. Então, primeiro sanar essa confusão interior, então, fazer umas escolhas antes, para não sair também aí, entre aspas, se queimando no mercado. Por exemplo, a gente que mora em Brasília é uma cidade muito pequena, né? Vocês têm, entre as gestoras de RH, vocês têm grupos de WhatsApp, não é isso, Vivian? Vocês se conhecem, vocês trocam ideias entre vocês, não trocam? Voltou aqui, Vivian. Oi, Léo, caiu aí, né? Não tem problema. Eu estava falando, né, porque, por exemplo, Brasília, que é uma cidade muito pequena, vocês, por exemplo, têm grupos no WhatsApp de gestoras de RH, vocês se conhecem. Então, a pessoa vai lá, fica um tempo todo no processo para poder ser contratada e depois simplesmente desaparece ou fala que não quer. Mas o risco dessa pessoa, entre aspas, se queimar no mercado é muito grande, porque o mercado está conversando, né? Exatamente. Então, ainda mais para as vagas mais estratégicas, né? Financeiro, RH, às vezes de um assistente você não aparece tanto, mas para essas vagas de gerência, como são poucas pessoas, a gente precisa ter muito cuidado nos processos seletivos, no que a gente fala, como que a gente fala da empresa anterior e dos chefes, né? Então, às vezes, expor o nome da empresa e o que acontecia de errado lá, isso é muito perigoso. Então, a gente precisa avaliar esses pontos também que são
bem vistos pelo RH, porque o RH já vê ali que o candidato está falando muito mal da empresa, então alguma coisa tem. E então isso também não é bem visto. Muito bom. Viviane, para as pessoas terem acesso a novas dicas, conhecer um pouco mais você e o teu trabalho, como é que eles fazem? Pelo Instagram, vivian.moliveira. Qualquer dúvida que tiver em relação a processos seletivos, pode me mandar um oi lá no Instagram, que eu, com certeza, vou te responder. Obrigado, Viviane. Ótima semana, até segunda-feira que vem. Obrigada, Léo. Até mais. Tchau, tchau. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Luciana Andrade, aqui no Edu na Rádio. Luciana, seja bem-vinda. Como é que você está nessa segunda-feira aqui em Brasília? Olá, estou ótima. Segunda-feira para a gente é sempre igual ao sábado, ao domingo, a gente trabalha do mesmo jeito, a gente brinca do mesmo jeito, então, mas eu estou ótima. E você? Eu estou ótimo também, Luciana. Olha, eu vou confessar para você que o nosso primeiro bate-papo, semana passada, mexeu muito comigo. É E mesmo? foi engraçado que mexeu tanto que todas as outras conversas que eu tive, o meu dia de trabalho, eu fiquei um pouco mexido, porque o trabalho que vocês fazem é muito bacana, é muito bonito. E ele surgiu de uma dor, né? Uma Sim. dor que vocês transformaram em alegria. Parabéns pelo trabalho de vocês, é lindíssimo, viu, Luciano? Parabéns Isso mesmo. significa que a gente já está com a sementinha, ensinando as pessoas a se doarem com amor, porque se tocou o seu coração, quem sabe tocou de muitas, né? Então você passa a se doar de uma forma diferente, a falar com os outros de uma forma diferente. Isso aconteceu comigo e eu espero que aconteça com todos. Tenho certeza que vai acontecer com muita gente, com muita gente. A cada semana você vai colocando uma sementinha assim, é muito bacana. Luciana, você preparou alguma coisa especial para a gente hoje? Não, a gente está sempre falando de doar vida, não é? Então, eu estava pensando muito esse final de semana e eu lembrando que é muito interessante quando você fala para as pessoas, vamos doar ou doar vida, sempre tem aquele que fala assim, ah, mas eu não posso doar nada, eu não tenho nada, eu ganho muito pouco. Então, muitas vezes a gente pensa assim, doar é doar dinheiro, né? O que não é realmente a verdade, né? Então, você doa às vezes até o teu sentimento, o teu sorriso. É uma coisa que me fez pensar também, sabe, Leonardo? No doando vida, né? Nesse doar, que é o que você está fazendo aí na rádio, que é que eu estou fazendo um pouquinho também aqui sentada, né, para conversar com as pessoas. E é isso que a gente faz lá no Instituto, né? Só que lá a gente tem um foco em 66 crianças, e com essa pandemia o foco se ampliou tanto que a gente pensa que não cabe na gente, não cabe no coração, e a gente já chegou a ajudar 1000 famílias, né? Então, é por isso, essa sementinha vai brotando e vai se transformando uma coisa que a gente nunca imagina. Isso é o sentido da doação, né? Ela mesmo se multiplica. 1000 famílias. 1000 Isso famílias, agora, mais de 1000. durante a pandemia? Durante a pandemia. Teve uma quinzena que, nessa quinzena, só nesses 15 dias, nós ajudamos a 1.084 famílias. Né? E eram famílias que estavam passando fome, porque sem emprego, né, Leonardo, na pandemia. Sem nada, e com o frio que estava fazendo há pouco tempo atrás, então sem cobertor, sem nada. Então foi uma coisa muito bonita ver as pessoas se unirem e doando pouquinho, que fosse um quilinho de arroz que fosse, e nós alimentamos e ajudamos a mais de 1000 famílias. Olha, foi um tempo para mim de muito crescimento essa pandemia, muito crescimento. Olha, eu vou dizer assim, Luciana, a escolha que você fez, e a sua irmã está lá contigo, teu marido e tal, é uma escola. A gente olha para vocês e é uma lição, assim, é uma escola mesmo. Este nome Doando Vida, você até falou do nome do instituto de vocês. Como é que foi esse processo de escolha, né? É tão forte isso, porque quando eu olho para a tua vida, né, o volume de entrega, você está o dia inteiro ali, é praticamente uma rotina de trabalho doada. Você está ali como voluntária, aí aquilo dá um trabalho gigantesco. Você poderia estar agora aposentada, viajando, curtindo, com muita gente, opta por isso, eu acho que não tem problema nenhum, mas você fez uma opção diferente. Como é que surgiu esse nome Doando Vida e como é que fazer para que isso seja tão verdadeiro assim? Olha, esse nome surgiu das próprias meninas, da Rafaela e da Clarinha, no sentido de que assim, a Rafaela sempre falava, vamos doar, vamos fazer uma ONG, esse nome soava na cabeça da gente. Mas quando elas partiram,
naquele primeiro semestre, os amigos dela, ela estudou no Marista, né? Então, ela é aquela coisa de família, aqueles meninos e meninas que pareciam que lotavam essa casa. Então, os amigos se aproximaram muito mais da gente, tentando nos consolar, né? E alguns falavam assim, tia, vamos fazer uma campanha de sangue, mas vamos dar um nome bonito que seja a cara da Rafaela e da Clarinha. Então, vamos falar em doar sangue? Aí eu pensei, juntos nós pensamos, doar sangue, às vezes muita gente não pode doar sangue, né? Por uma razão ou por outra. Seja pelo medo, seja por uma questão biológica, mas não pode doar. Então, mas essa pessoa quer doar alguma coisa. Então, doa um brinquedo, doa um livro. Então, é doar. A palavra é doar, doar, doar. E aí, a gente conversando, a gente falou assim, tem que ser em nome desse amor que a gente tem a elas. Então, surgiu a primeira frase, que era doando vida em nome de um amor eterno, que foi o nome da nossa primeira campanha, né? A gente doava uma gotinha e doava em nome desse amor eterno. Quando a gente foi criar o Instituto, a gente queria que tivesse essa pegada também, né? Doando vida, mas que tivesse o nome delas. Então, mas que aparecesse mesmo, Rafa e Clara. Então, a gente lançou esse nome, né, nas pessoas que queriam fazer esse instituto com a gente, no que a gente chama de conselho, grande conselho. Gente, vamos escolher o nome. Então, ficou Instituto Doando Vida por Rafa e Clara. Porque tinha que ter o nomezinho delas, tinha que ter a carinha delas, mas também tinha que ter o Doando Vida, que era o que todo mundo estava disposto a fazer. E quando você fala doar vida, você não doa só a gota de sangue ou um órgão, né? Você doa também um órgão, assim, você doa as suas mãos sem arrancar as suas mãos, porque você se voluntaria, você coloca verdadeiramente a mão na massa, não é? Você vai lá e dá uma aula para as mães que não sabem costurar, que não sabem cozinhar, que não sabem ter uma atividade, não ter uma função. Você pode doar a sua inteligência sem tirar o seu cérebro. Olha que coisa linda, né? Então, você é uma pessoa que tem uma expertise, que tem um conhecimento que você pode transmitir. Você está doando vida, porque aquela pessoa que aprende de você, ela vai ter uma nova vida. Isso não é doar vida? Então, assim, esse nome pareceu para a gente que ela tinha um significado muito maior do que o português diz, né? Doar vida. E foi por isso que a gente escolheu, porque a gente queria fazer um pouco de tudo, mas transformar a pessoa a partir da criança, transformar a família também. É esse nome maravilhoso, Doar Vida. Muito bom. Luciana, é muita gente que vocês ajudam. E o trabalho de vocês realmente vem transformando muitas pessoas e crianças que vão ter um futuro diferente. A história está sendo mudada por conta do Doando Vida, por conta de vocês que escolheram doar a vida de vocês. Se outras pessoas que estão ouvindo, que estão acompanhando esse programa, quiserem doar também um pouco da vida delas, como é que elas fazem para entrar em contato com vocês? Olha, o ideal seria ou mandar um e-mail para a gente, né, doandovidabrasil@gmail.com, ou pode me telefonar, eu estou aberta, né? Meu celular é 98124-1461, Brasília, 061. Você pode ajudar da maneira que você quiser. Eu não posso estar lá todos os dias, eu só posso estar lá os sábados de manhã, mas eu sei ensinar matemática básica para um pai que não sabe fazer uma conta. Então, vá lá, a gente faz uma programação dentro do seu horário. Eu não posso ajudar, mas eu posso doar 1 quilo de arroz por mês. Maravilhoso, você está alimentando quantas boquinhas com esse quilo de arroz, né? Eu não posso ajudar, mas eu posso colaborar numa festa. Eu vou fazer animação para as crianças, vá nos ajudar. Eu não posso ajudar, mas eu posso doar fralda geriátrica. Nós não cuidamos de velhinhos, mas essas crianças têm vovôs e vovós que precisam, às vezes, de ajuda. Então, a gente recebe também e leva essas fraldas até essas pessoas que precisam. Leonardo, tem 1001 formas de nos ajudar. Eu quero colaborar com R$20 por mês. Eu quero ser um associado, quero receber o boletim de vocês, quero saber o que acontece todo dia com essas crianças, quero acompanhar, eu vou ser padrinho de 66 crianças. Para a gente é maravilhoso, porque só assim é possível a gente seguir essa obra. Sozinho, Leonardo, eu e o Henrique, a minha irmã, minhas irmãs todas, que estão, meus parentes todos, amigos da Rafaela, meus amigos, sem a ajuda de todo mundo, isso não funciona, sabe? A gente não tem ajuda governamental nenhuma. Não estou reclamando de quem tem ajuda, né? Não estou falando nada assim. A gente não tem, às vezes também por uma opção inicial, mas o fato é que as coisas estão muito difíceis, né? A gente também tem que entender, não pode exigir que só o governo faça, então a gente faz a nossa parte. Mas sem essa ajuda das pessoas, a gente não funciona, você sabe bem disso, né? Você conhece bem essas instituições.
como é no final do mês, botar a cabeça no travesseiro e dizer assim, tenho que pagar minhas contas, né? E paga, porque as pessoas vêm, os amigos vêm, os doadores vêm, e a gente segue, graças a essas pessoas. Muito bom. Luciana, só fala novamente o número das pessoas entrarem em contato com você. 061, Brasília, 98124-1461. E você que está ouvindo, você que está acompanhando, pode mandar mensagem. Eu conheço lá, a gente recomenda, um trabalho fantástico. Luciana, obrigado demais. Uma ótima segunda-feira para você. Semana que vem. Excelente semana para todos. Fica com Deus. E vamos doar a vida, hein, gente? Vamos doar a vida. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Muitas vezes mesmo, perdemos boas oportunidades porque a gente não acredita no nosso potencial, em quem nós somos. A gente não acredita que a gente pode ir além. Principalmente quando as coisas começam a dar errado e começa a ter aquela impressão de que o tempo está se esvaindo. E aí você se pergunta, tá, o que eu vou fazer agora? Agora é hora de agir. A outra opção que é ruim é ficar buscando justificativas ou culpados. É hora de agir. Desafie-se a si mesmo e faça do tempo teu aliado. Coloque para fora as suas qualidades e utilize as suas habilidades. Dessa forma você fará a diferença nesse exato momento. Creia no seu sucesso e não crie obstáculos na tua mente. Você tem muito talento, só precisa usá-los. Não deixe que o medo paralise você. Cuidando da sua saúde, com o treinador Carlos Magno. Carlos Magno, nosso preparador físico. Carlão, como é que você tá, meu velho? E aí, Léo, tudo beleza? E você? Tudo bem, graças a Deus, cara. Suportando o calor e a secura de Brasília. Vamos que vamos. Meu amigo, realmente, o negócio esquentou mesmo, hein? E a umidade abaixou mesmo, mas a gente já conhece, né? Quem já mora aqui há muito tempo já sabe como é que é essa época. Nosso querido quadradinho deserto, né, cara? Mas vamos que vamos. É isso aí. Carlão, o que você manda hoje, cara? Rapaz, eu vou falar de uma coisa que eu tenho visto bastante, as pessoas me reclamando e no dia a dia eu tenho escutado bastante as pessoas reclamarem sobre dor na coluna, né? Uhum. Então, como esses dias para cá eu escutei muitas pessoas, poxa, tô com dor nas costas, não sei o que, dor não sei aonde e tal. Então, eu vou falar sobre como, o que você pode fazer, né? Quando você, isso é uma coisa que se tornou comum, se tornou normal, né? Sentir dor nas costas, principalmente com a onda do celular, né, cara? Então, a gente não consegue ficar sem o celular e, consequentemente, gera muitas dores na cervical, né, que é nessa região aqui em cima, próximo do pescoço, né, e, consequentemente, vai gerar também, não só na cervical, mas vai gerar na lombar, embaixo, acho que no geral, né. Então, o que a gente pode fazer, né, o que se deve fazer para poder, poxa, eu estou sentindo dor nas costas, está me incomodando demais. E a gente vê que não tem essa de novo. Hoje em dia, até as pessoas mais novas, quer dizer, de pessoas mais velhas, né, só reclamarem. A gente vê que as pessoas mais novas também, quando eu falo pessoas novas, são, cara, pessoas de 20 e poucos anos já reclamando de dor nas costas, né? Uhum. Então, essa geração já é uma geração que já está crescendo com maus hábitos, né? E o celular potencializa isso também, né? Porque as pessoas hoje em dia convivem com o celular quase que 24 horas, né? Então, não tem Qual que é o como. problema, Carlos? A cabeça fica curva em relação Exatamente, ao celular? muitas horas sua cabeça baixa. É aqui, ó. Então, você vai tensionar o teu pescoço. Uhum. Né? E aí, cara, isso aí gera um estresse na região do pescoço, da cervical, né? Um estresse nessa musculatura. E, geralmente, essa musculatura ela não está fortalecida, né? Que é a dica que eu quero dar hoje. E aí, realmente, no decorrer dos anos, vai começar a sentir dor mesmo, vai começar a ter problemas, pode ter problemas seríssimos, né? De problema na coluna. Então, o que pode ser feito? Primeira,
Então, olha que interessante. Eu sempre falo sobre isso e a água, por incrível que pareça, ela também ajuda na prevenção das dores, né? Porque se eu estou ingerindo pouca água, o meu corpo ele vai ficar desidratado, né? E essa desidratação, o meu corpo ele vai ficar mais frágil, a minha imunidade ela vai ficar mais baixa. Então, continuo batendo nessa tecla de ingestão de água, ela vai ajudar em tudo. E também nessa questão de dor nas costas. Por incrível que pareça, parece até meio maluco eu falar isso, mas que, por incrível que pareça, vai ajudar também. Mas o foco hoje não é falar sobre a água. O foco hoje é falar sobre atividade física. E muitas pessoas acham, Léo, que quando está com dor nas costas, não deve fazer atividade física. E isso é um erro. Pelo contrário, se está com dor nas costas, se está com uma dor crônica, né? Aí que deve fazer atividade física mesmo. E que atividade física deve ser feita? A musculação, cara, ela vai ser assim, não tem como. A musculação, nesse caso, para qualquer idade, ela vai ser fundamental. E aí pode-se fazer também outras atividades físicas, por exemplo, atividades mais intensas. Ah, então quer dizer que eu estou com dor nas costas, eu não posso fazer atividade física mais intensa? Pode fazer atividade física mais intensa. Aí já vem, olha só, né? Tem pessoas que vão ficar assim, oxa, que loucura falar isso. Não, pode sim. E existem estudos falando que pegaram pessoas sedentárias e fizeram uma atividade física mais moderada e atividade física mais intensa. E todas estavam também com dor nas costas. Então, as pessoas que fizeram atividade física mais intensa, elas tiveram um resultado superior às pessoas que fizeram atividade física mais moderada. Mas é lógico, muito cuidado nessa hora. Não é qualquer atividade física, tá? Aí seria uma atividade física bem orientada, relacionada à individualidade da pessoa. Então, não é assim, qualquer pessoa está com dor nas costas e faz qualquer atividade física. Não. Isso tem que ser uma atividade física bem orientada e tem que saber também qual é o problema que a pessoa tem. Então, de acordo com o problema de coluna, com a dor de coluna que ela venha a ter, é um tipo de trabalho que tem que ser feito, tá? Mas uma coisa que eu recomendo, cara, se está sentindo dor nas costas, significa que a tua musculatura está fragilizada. Essa musculatura está fraca. E se ela está fraca, ela vai ser tensionada. E se ela vai ser tensionada, ela vai ser sobrecarregada. Ela vai ser exigida muito mais. Ela vai ser exigida de uma forma além. E como ela não está preparada para isso, então a pessoa vai sentir dor nas costas, a pessoa vai sentir mais dificuldade, vai sentir mais incômodo. E aí a musculação, a atividade física, atividade, por exemplo, funcional nesse caso, né, também vai ajudar bastante. Só uma coisa que eu quero deixar uma observação. Pessoas que estão acima do peso, excesso de peso, e que tem problema nas costas, tem dor nas costas, tem que ter mais cuidado com atividades que não gerem tanto impacto. Porque se for fazer uma atividade física que gera tanto impacto, e já está com essa dor nas costas, já está com essa inflamação, né, talvez algum nervo, algum problema de hérnia de disco, e por aí vai, então pode ser que piore. Então, mas não recomendo deixar de fazer atividade física. Não. Vai buscar a orientação de uma pessoa qualificada para isso, de um profissional qualificado para isso, e vai fazer uma atividade física direcionada para o que ela está necessitando nesse momento. Perfeito, Carlão. É isso aí. Vamos cuidar do nosso. É isso aí. Carlão, para as pessoas poderem entrar em contato com você e pegarem outras dicas, qual que é o caminho? Carlos Magno BF, tá? No meu Instagram. E nesse momento vou deixar só esse e-mail de contato, que é o Carlos Magno BF no Instagram. E aí só mandar lá a pergunta ou pedir alguma dica que vai ser um prazer estar respondendo aí. Combinado, então. Tá bom? Valeu, Carlão. É isso aí. Até segunda-feira que vem, cara. Um abraço. Fica com Deus. Até segunda. Vamos pra cima. Um abraço. Programa Edu na Rádio. Edu na Rádio. Só um pouquinho. Para só um pouquinho. E depois diz pra mim como é que foi. Só para, ouve e faz comigo. Pai nosso, que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Por hoje foi isso. O Edu na Rádio é um programa para toda a família. Venha conosco e convide seus amigos e familiares. Vamos juntos compartilhar o bem e unidos construir uma cidade e um país melhor. Edu na Rádio, aqui na Guará FM.